Oi, meu nome é Enzo, eu sou estudante de engenharia de software do primeiro semestre e eu vou apresentar um trabalho sobre protocolo Ethernet. Ele basicamente vai ser um resumo completo sobre a sua origem, as técnicas utilizadas, a evolução, desafios atuais e até as suas aplicações. E ele vai ser explicado de uma forma bem prática e rápida para que você entenda qual é a importância da internet até os dias de hoje nos computadores. Bom, a história da internet se deu início lá em 1973 na Xerox Corporation, dentro dos laboratórios da Park, com o investigador Robert Metcalfe, que conectou a Xerox Alto, que era um dos computadores da empresa, a uma impressora a fim de compartilhar informações de uma maneira melhor. Ele acabou prototipando essa Ethernet pela primeira vez e com a evolução dela, popularidade e tudo mais, o IEEE começou, ele padronizou pela primeira vez a Ethernet usando o padrão 802.3. No início, a Ethernet era composta por um único cabo coaxial que conectava todos os dispositivos e tinha no máximo a capacidade de transportar 10 megabits por segundo. E é óbvio que com a evolução da Ethernet, os padrões do IEEE também teriam que evoluir. Tanto que ele começou no 10 base 5, que é o que eu acabei de falar, ele proporcionava 10 megabits por segundo. Foi para o 10 base T em 1990, ainda proporcionando 10 megabits por segundo, mas mudando de topologia para topologia estrela. Depois disso, ele foi para o 100 base TX, que é o mais conhecido como Fast Ethernet, nos proporcionando 100 megabytes por segundo. Após isso, foi para o 1000 base T, que é o Gigabit Ethernet, em 1999, nos proporcionando 1 gigabits por segundo. Depois evoluiu para o 10 Gigabit Ethernet, com o nome de 10G base T, nos proporcionando 10 gigabits de Ethernet. Mas ele sempre continuou evoluindo até os dias de hoje, tanto que hoje a gente tem padrões como 400G base, 800G base, 1,6 T base, utilizando ainda cabos de fibra ótica, sempre aumentando a sua velocidade e melhorando com o passar do tempo. Sobre a evolução das topologias, o que aconteceu foi que no início eles utilizavam a topologia em barramento e depois, posteriormente, eles mudaram para topologia em estrela, utilizando hubs e switches, o que de forma direta a internet tradicional, que era em barramento, ele compartilhava é, a, a informação para todos os dispositivos que estavam conectados nele, assim como no hub também. Mas com a chegada dos switches e a topologia comutada, acabou se tornando algo muito mais seguro, com uma velocidade maior, sem a utilização de um SESMA CD, que é tecnologia de anticolisão, e sem replicar a informação para todas as portas igual o hub fazia. Agora falando um pouquinho mais sobre a parte técnica, o funcionamento técnico, a gente tem a Trama Ethernet, que é basicamente a transmissão de dados dos frames, né, sobre essa rede. A gente tem ela é composta por camadas, e essas camadas ela começa no preâmbulo, que é basicamente uma sequência de 7 bytes que vai fazer a sincronização entre os dispositivos. Depois a gente tem o SFD, que é um preâmbulo com 1 byte fixo, que vai fazer a última sincronização dos dispositivos. E com isso, a gente chega no cabeçalho MAC. Dentro dele, a gente tem o endereço MAC de destino, que é um campo com 6 bytes, que contém o endereço do destinatário, que vai receber as informações. E a gente também tem o endereço MAC de origem, que é quem vai mandar essas informações também com 6 bytes de tamanho. E
Logo após, a gente tem o tipo ou o comprimento, depende muito de como você vai utilizar ele. Se o valor dele for menor ou igual a 500, ele no próximo protocolo, quer dizer, ele vai indicar o tamanho da próxima camada, que é o payload. Se ele for maior ou igual a 1536, ele já vai indicar o protocolo que vai ser utilizado na próxima camada. E essa próxima camada é o payload, que ela é uma camada onde vai conter de 46 a 1500 bytes de tamanho, que ele vai basicamente fazer, vai enviar ele vai pegar o cabeçalho IP, que tem os endereços MACs e o comprimento, e vai junto com os dados que serão enviados. E caso esses dados sejam menores que 46 bytes, ele vai completar com zeros para que chegue no tamanho mínimo. E por último, nós temos a sequência de verificação FCS, que é um campo de 4 bytes, que vai verificar se tem alguma redundância, que é a verificação, ele faz a verificação de redundância cíclica, o CRC, que ele vai detectar se teve algum erro e se tiver, ele vai solucionar. Sobre os padrões que o IE impôs e os seus casos de uso, eu vou dar só alguns exemplos aqui, mas o primeiro deles vai ser o 10 base 5, que é o mais antigo, que era muito utilizado em LANs antigas e ambientes industriais. Depois nós temos o 1000 base T em redes corporativas modernas e até o 40G base e 400G base, que é muito utilizado em data centers de hyperscale como a AWS e o Google Cloud. Nos dias de hoje, nós temos um problema com a internet. Seriam relacionadas à escalabilidade, principalmente por conta dos dispositivos conectados, muitos dispositivos conectados, que podem gerar um sobrecarregamento de endereços MAC e até muita conectividade entre switches, que a cada salto ele vai atrasar ainda mais a informação. E para solucionar esses problemas, a gente tem as tecnologias como o DCB, que ele vai melhorar o controle de tráfego e vai colocar uma priorização dentro. E tem o ROCE, que ele vai permitir a comunicação direta entre as memórias dos dispositivos, reduzindo a latência e a tornando quase instantânea. E também falando sobre a segurança, a gente, infelizmente, a internet por padrão, ela não tem segurança em si e por isso ela pode sofrer ataques como o spoofing MAC e o ARP poisoning, que para isso a gente tem também tecnologias que seriam o Port Security e o DAI. Mas para aumentar ainda mais a segurança, a gente tem as vilãs com o IEEE 802.1Q, a gente tem o MPLS para qualidade de serviço e a gente tem também overlays como a VXLAN, que são soluções modernas integradas à internet, aí tudo para resolver essas carências que a gente tem hoje em dia. E sobre o estudo de caso, nós temos o caso que aconteceu com o Facebook em 2012, que ele precisou redesenhar os seus data centers de Forest City, lá em Carolina do Norte, por conta do crescimento absurdo de tráfego interno. E a solução basicamente foi migrar de Layer 2 para Layer 3, as camadas, né? Instalar 10 gigabits de Ethernet e criar subredes para separar os tráfegos internos dos externos. Bom, chegando no final, eu espero que tenha dado para entender tudo sobre o que eu quis falar aqui, a origem, a evolução, como funciona, os desafios atuais e até as aplicações. Então, muito obrigado por ter assistido e é isso.